dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui para a nossa revisão de Direito Internacional Público, tá certo? Seguindo aí, eu gravei ontem a nossa revisão de Direito Constitucional. Inclusive, meus queridos, dê uma olhadinha no aviso que eu deixei lá na revisão de Direito Constitucional, se você está pagando essa matéria também. Porque quando eu estava fazendo uma das questões, eu me confundi, tá? A questão 4. Quem sabe faz ao vivo, mas o professor em final de unidade, ele também está tão cansado quanto vocês, eu acredito. E aí eu tive uma pequena confusãozinha fazendo a questão, mas eu fiz a retificação lá no aviso, no qual eu publicizei o link da aula, tá certo? Então, se você é aluno também de condicional, só fique atento àquela questão, acho que questão 3 ou questão 4. Mas, enfim, vamos falar sobre o que nos interessa aqui, que é direito internacional público, tá bom? Pessoal, a matéria, né, o que nós estudamos ao longo dessa primeira unidade, vai desde os conceitos mais basilares vinculados ao direito internacional público, por isso que a gente vai abrir essa revisão falando sobre sociedade internacional, até o processo de formação dos tratados internacionais, tá bom? Então, começando pelo começo, com perdão da redundância, a gente viu na nossa primeira aula alguns conceitos basilares que são aplicáveis ao direito internacional público. Dentre eles, talvez um conceito muito importante, que é o conceito de sociedade internacional. Vimos, né, a partir da percepção de diferentes autores, mas principalmente um cara chamado Ferdinand Tones, que existe uma disputa em dois conceitos, existem dois conceitos, na verdade, que poderiam ser atribuíveis a esses arranjos dentro de uma perspectiva mais ampla, né, dos seres humanos, dentro de uma organização global, e que o termo mais acertado a ser utilizado e que é objeto, portanto, de análise dentro do direito internacional público é o conceito de sociedade internacional, tá certo? Vimos que essa sociedade internacional é formada por um conjunto de atores, né, que é um conceito mais amplo do que aquele conceito de sujeitos do direito internacional, que a gente vai, inclusive, aprofundar um pouco mais esse debate agora na segunda unidade. Então, quem é que faz parte hoje da sociedade internacional? Os Estados, que são os protagonistas, são sujeitos de direito internacional. As organizações internacionais, que também estão ganhando cada vez mais um processo de protagonismo perante a sociedade internacional, e os próprios indivíduos. Esses três são sujeitos de direito internacional. Mas, ainda no âmbito da sociedade internacional, temos dois atores importantes, não são sujeitos, mas são atores de direito internacional, que são as empresas transnacionais, multinacionais, tá certo? E as entidades não governamentais, também chamadas de ONGs, tá bom? Então, todos esses, digamos assim, todos esses elementos estão dentro de um grande guarda-chuva que nós podemos chamar de atores da sociedade internacional, lembrando que o conceito de sujeito é mais restrito, ok? Vimos, pessoal, que nesse processo de construção do direito internacional público, a gente pode falar que uma nova era do direito das agentes, ele basicamente é inaugurado na modernidade, que a gente chama na primeira modernidade, ou na transição da Idade Média para a Idade Moderna, principalmente através do Tratado da Paz de Westfália, né, que é um conjunto de tratados, na verdade, onde nós temos principalmente o Tratado de Münster e o Tratado de Osnabrück, que vão ali reconhecer o princípio da igualdade formal dos Estados, vão romper um pouco com aquela relação de extrema submissão à Igreja Católica Apostólica Romana, porque inclusive isso vem como rebote da Reforma Protestante, e esse processo que vai descambar no estabelecimento dos quatro elementos essenciais para um novo modelo de Estado, principalmente com esse quarto elemento aí, que tem uma setinha puxando para ele, que é a soberania, termina trazendo o arranjo necessário para que esses estados, agora soberanos, esses estados que reconhecem a soberania de outros estados, eles possam começar a conviver dentro de um arranjo macro maior, que posteriormente nós vamos chamar de sociedade internacional. Então, o direito internacional público, se a gente fosse usar um conceito curto, a gente poderia dizer que ele é a disciplina jurídica da sociedade internacional. Mas
já que a gente trabalha com conceitos mais robustos, a gente pode pegar e trabalhar um pouquinho melhor esse conceito. Falar, ó, o direito internacional público, ele é o conjunto de princípios e de regras jurídicas, ou seja, de normas, sejam normas convencionais, sejam as normas costumeiras, como a gente vai ver, ou seja, sejam tratados, sejam costumes, sejam princípios gerais do direito internacional, e que vão disciplinar toda a atuação, toda a conduta da sociedade internacional, ou seja, dos estados, das organizações internacionais e dos próprios indivíduos, visando alcançar as metas comuns da humanidade, tá certo? Ou seja, a paz, a segurança e principalmente a estabilidade das relações internacionais. Aí, na nossa segunda aula, a gente começou a falar sobre as potenciais relações entre as ordens jurídicas, porque a ordem jurídica internacional, ela é uma e a ordem jurídica interna, ela é outra. Se eu tenho duas ordens jurídicas, o que é que eu preciso saber? Se elas se relacionam, e dois, caso haja relação entre elas, existe uma relação de hierarquia, como é que eu sei a norma que vai prevalecer? E a partir dessas discussões, surgem dentro do direito internacional duas principais correntes. De um lado, os autores dualistas, que vão defender que essas ordens são coisas completamente distintas. E como elas disciplinam coisas distintas, elas não têm a possibilidade de interpenetração, não tem como uma interferir na outra. Por quê? Porque o direito internacional, ele cuida da relação entre os estados, ele cuida de estabelecer normas para problemas que são problemas exteriores ao Estado. Então não tem como o direito internacional entrar em conflito com o direito interno, porque eles cuidam de coisas distintas, tá certo? Então, a partir dessa leitura, dessa percepção que nós temos, surge, portanto, essa dita corrente dualista, tá bom? Para que o direito internacional, portanto, possa trazer algum tipo de transformação, não vou dizer transformação, ele possa trazer algum tipo de maior impacto, como ficou aí grifado, né? Um tipo de maior impacto na ordem interna, o que é que esse direito internacional precisa fazer? Ele precisa ser traduzido para o ordenamento interno. Então é como se esse direito internacional ele estivesse aqui, né? Eu tenho uma norma A aqui, por exemplo, e essa norma A, ela só surte efeitos aqui dentro, só aqui dentro. Se eu quiser que essa norma A, por alguma razão, porque essa norma A ela foi pensada para a relação de um Estado com um Estado. Se eu quiser que essa norma A ela verse sobre a relação de um Estado com um indivíduo, por exemplo, o que é que eu tenho que fazer? É como se eu precisasse decodificar aqui, então precisasse traduzir essa norma, e só depois desse processo de tradução ela poderia ser aplicada dentro do direito interno, porque tratam de coisas distintas. Então ela precisa passar por esse processo de transformação para que ela seja aplicável. Essa corrente é uma corrente que não é muito bem quista pelos autores de direito internacional, que são mais adeptos da corrente monista, tá certo? A corrente monista, por sua vez, ela vai pregar a unicidade, a unidade entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna. Então, agora, aqueles círculos são círculos que estão sobrepostos, porque ambos fazem parte de um mesmo ordenamento. Alguns autores vão apregoar a prevalência do direito interno sobre o direito internacional, outros vão apregoar a prevalência do direito internacional sobre o direito interno. A partir, portanto, dessas leituras, alguns autores vão se autoproclamar monistas nacionalistas, ou seja, vão dizer o seguinte, ó, reconheço que direito internacional e direito interno fazem parte do mesmo ordenamento, mas o direito interno tem prevalência sobre o direito internacional. Eles podem colidir, porque eles fazem parte da mesma ordem. E no caso de uma colisão, o direito que vai prevalecer é o direito interno do Estado. É ele, portanto, que vai derrogar as normas internacionais que eventualmente sejam a ele contrárias, tá bom? Na outro lado do ringue, nós temos os monistas internacionalistas, que vão apregoar justamente o inverso. É o direito internacional que prevalece sobre o direito interno. Então, havendo conflito entre um tratado e uma lei,
de um Estado, uma lei ordinária, por exemplo, quem vai prevalecer sempre será, a prioristicamente, o tratado internacional. Por quê? Porque ele é hierarquicamente superior às normas do direito interno. E aí, a partir desses debates entre essas duas correntes monistas, surge uma terceira, que é um meio-campo. Ela ainda é uma teoria monista internacionalista, mas ela propõe o transdialogismo. Ela propõe cláusulas de diálogo entre o ordenamento internacional e o ordenamento interno. Como é que a gente pode sintetizar a ideia por trás do monismo internacionalista dialógico ou do transdialogismo, que é uma expressão muito utilizada? O que ele faz é propor um diálogo entre as fontes, mas principalmente dizer o seguinte, olha, quando nós temos em pauta uma discussão sobre direitos humanos, a melhor decisão sempre vai ser aquela que privilegie a adoção da concepção de direitos humanos que seja melhor aplicável ao indivíduo, tá certo? Ao sujeito. É ele que precisa, o objeto final da norma, a norma ela não é um fim em si mesma. O objeto final da norma é tutelar os interesses do indivíduo. Então, se ainda que o direito internacional ele prevaleça sobre o direito interno, se existir uma norma de direito interno que seja mais benéfica ao indivíduo, essa norma do direito interno, que versa sobre direitos humanos, ela vai prevalecer sobre um tratado internacional. Então, perceba, eu parto da lógica de que os tratados internacionais, as normas internacionais são superiores ao ordenamento interno. Mas, havendo uma norma de direito interno sobre direitos humanos que seja mais benéfica ao indivíduo, esta norma vai prevalecer sobre as normas de direito internacional. Na nossa aula 4, nós apresentamos o debate sobre as fontes de direito internacional público, tá certo? Fontes essas que são as ditas fontes formais do direito internacional público, porque as fontes materiais não pertencem a esse universo da ciência do direito, né? São aqueles fatores sociológicos, econômicos, ecológicos, culturais, que vão sim influenciar no processo de construção das relações internacionais, mas que não são de fato as fontes formais do direito internacional. E quais são as fontes formais do direito internacional? As que estão listadas no artigo 38, tá certo? Do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. As convenções internacionais, que nós convencionamos chamar de tratados internacionais, o costume internacional, os princípios gerais de direito internacional, reconhecidos pelas nações civilizadas, e as decisões judiciárias e a doutrina, não como fontes, tá certo? Mas como meios auxiliares. Os tratados internacionais, eu vou falar muito brevemente agora, nesse momento, porque quando eu for falar das aulas 5 e 6, eu vou poder falar com um pouco mais de precisão sobre eles, mas eles são, de fato, a fonte mais concreta, tá certo? Ainda hoje, a principal fonte do direito internacional público, porque eles trazem um grau muito maior de segurança e previsibilidade. Eles são frutos da manifestação, de fato, da vontade dos Estados, tá certo? E agora também das próprias organizações internacionais, que podem ser signatárias dos tratados internacionais. Então, como eles são fruto de uma manifestação volitiva de um Estado ou de uma organização, se pressupõe, portanto, que eles vão ter uma estabilidade maior, até porque eles também precisam ser formalizados, eles têm regras para que eles possam existir, o que traz ainda mais segurança jurídica para eles, tá bom? Além dos tratados, nós temos o costume internacional. Gente, no direito internacional, o costume ele é muito importante, tá certo? Ele não pode ser derrogado, ele não pode ser afastado meramente pela vontade de um Estado. Ah, não, eu não vou cumprir com o costume internacional porque eu não concordo com ele. Isso não existe, gente. O costume ele tem um peso muito forte no processo, tá certo? De construção das normas do direito internacional. E o que é o costume? É aquela crença, né? É aquela reiteração de determinadas práticas que vão se protraindo no tempo, tá certo? Então elas vão ali ó, se prolongando no tempo, de tal forma
que os atores e os sujeitos de direito internacional se comportam de uma dada maneira, independentemente de uma norma positiva que estabeleça a necessidade de um comportamento em um ou outro sentido, ok? E além dos costumes, nós temos os princípios gerais de direito internacional, tá certo? Que não se confunde com os princípios gerais do direito, tá certo? Lembrar que os princípios gerais do direito, eles não estão previstos lá no artigo 38, tá certo? Do Estatuto da CIG, tá certo? Os princípios gerais de direito internacional são os que estão ali previstos taxativamente no rol, ok? Além dessas três fontes, que nós chamamos de fontes clássicas, nós também temos os meios auxiliares, que são o quê? A doutrina, que também pode ser chamada de literatura científica, e a jurisprudência, ou seja, a decisão desses órgãos jurisdicionais que, inclusive, estão se proliferando nessa nova fase de tentativa de se trazer mais cogência ao direito internacional público, tá bom? Então, tanto a jurisprudência como a literatura científica são meios auxiliares, ou seja, auxiliam no processo de entendimento do direito internacional público. Além disso, nós temos as novas fontes do direito internacional. Dentre elas, os atos unilaterais dos Estados. Vocês vão lembrar daquele exemplo que eu dei, no caso que envolveu a disputa entre França, Nova Zelândia e Austrália, que no caso dos testes nucleares realizados na Polinésia Francesa. Então aqui eu estou falando do Acta Sunt Servanda, a ideia de que os estados eles também podem se vincular a determinados atos unilaterais por eles produzidos, quando eles produzem, né, quando eles publicizam esses atos de maneira inequívoca, de maneira manifesta e de maneira pública. Então, o Estado pode estar, portanto, vinculado em razão disso. E as decisões das organizações internacionais, né, nessa fase posterior à institucionalização do direito internacional público, com a proliferação das organizações internacionais, claramente as suas decisões elas cada vez mais vão ganhando relevo, não somente como um meio auxiliar, como seriam a doutrina e a jurisprudência, mas principalmente como uma nova fonte do direito internacional público, principalmente aqui podendo falar também daqueles organismos cujas decisões são decisões com maior cogência, inclusive com a possibilidade de vinculação dos Estados-partes ou dos Estados-membros de algumas organizações internacionais, como é o caso, por exemplo, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ok? E fechando essa aula sobre fontes, nós ainda falamos, né, sobre a existência de algumas obrigações erga omnes, né, que podem ser frutos de tratados internacionais, mas falamos sobretudo sobre as normas de jus cogens. Lembrem-se, enquanto no ordenamento interno nós temos as constituições nos vértices dos ordenamentos jurídicos, quando nós pensamos no ordenamento jurídico internacional, o que vai estar aqui no topo do ordenamento jurídico internacional são as normas de jus cogens, tá certo? As normas de jus cogens são imperativos, inderrogáveis e inafastáveis. Uma norma de jus cogens, ela só pode ser modificada ou afastada por uma outra norma de mesma natureza. Então, o direito internacional público, ele quase que retira parte do seu fundamento de validade dessas normas de jus cogens, tá bom? Lembrando que elas vão estar aí bem relacionadas com questões que envolvem a proibição de tortura, tá certo? As proibições ao tráfico de escravos, a proibição ou as violações, as punições, as violações de práticas de genocídio. Então, nós temos diversas normas de jus cogens que a gente vai pegando aí, tá certo? E que elas basicamente tiram o seu fundamento de validade de uma esfera que é uma esfera maior, que é uma esfera metafísica do cosmos, já que elas derivam de noções do próprio direito natural, mas elas são imperativas. E no exato oposto das normas de jus cogens, nós temos as normas de soft law, tá certo? As normas de soft law são aquelas normas que não têm esse caráter de cogência, de vinculação,
porque elas são utilizadas muito mais com uma perspectiva de indicação, de posturas esperadas, mas que são bem plásticas, são bem maleáveis, então não existe de fato ali uma vinculação jurídica forte. É o caso, por exemplo, dos memorandos de entendimento que podem ser trocados entre os estados, os antigos chamados acordos de cavalheiros, que existiam com certa frequência. Então, são documentos que não têm uma força de cogência muito grande e que eles, na verdade, são construídos dessa forma porque, já que eles não têm esse caráter de vinculação, fica mais fácil construir consenso ao redor deles, ok? E aí sim, nós chegamos nas nossas duas últimas aulas do semestre, quando nós falamos sobre tratados, tá bom? Que eu vou ser bem breve, porque são aulas que estão fresquinhas aí na mente de vocês, mas nós vimos inicialmente um conceito que é um conceito muito básico sobre o que é um tratado internacional, tá certo? E o que é um tratado internacional, vocês lembram? Um tratado internacional é um acordo que, ele é formal. Isso é a primeira coisa que tem que vir na sua mente. O que é um tratado? É um acordo formal. Agora, é um acordo meramente formal? Não, ele é um acordo formal, concluído por escrito, geralmente entre quem? Se eu estou falando da Convenção de Viena de 69, que é a que a gente estudou até agora, é um acordo que é firmado entre os Estados. E além de ser um acordo firmado entre os Estados, ele ainda tem outros dois elementos importantíssimos, né? Ele tem que ser exercício do fruto da vontade desses Estados, que vai ser consubstanciada numa expressãozinha em latim chamada de animus contraendi, e esse tratado internacional ele precisa ser regido pelas normas de direito internacional público, tá certo? Então, aqui, quando eu estou falando de um tratado internacional, eu preciso desses quatro elementos. Ele precisa ser formal, ou seja, ele vai ter que ser escrito. Não se admite tratados internacionais verbais, lembre-se, porque o tratado é uma fonte importante, porque ela traz segurança, ela traz estabilidade. Não existe segurança ou estabilidade advindo de um acordo de boca, tá certo? Além dele ser formal, esse tratado internacional ele tem que ser fruto de um exercício legítimo da vontade do Estado. Não existe tratado que possa ser feito sobre coação de um Estado sobre o outro, tá certo? Então é necessário que exista uma convergência da vontade entre esses Estados e que essa convergência ela tenha como objetivo último criar, de fato, um vínculo entre esses indivíduos, ok? E, obviamente, tá certo? É necessário que eu tenha dois Estados e que esse tratado ele seja regido pelas normas de direito internacional público. Tratado internacional ele é meramente uma expressão genérica, ele é um gênero que vai comportar diversas espécies, tá certo? Geralmente, o que nós chamamos de acordos internacionais ou de tratados internacionais pode receber diversas nomenclaturas, tá certo? Eu posso chamar isso de convenção, eu posso chamar isso de declaração, eu posso chamar isso de carta. Então, tem vários nomes que eu posso dar a um tratado ou um acordo internacional, tá certo? Genericamente falando, mas já como uma espécie de tratado internacional. Então, é uma expressão gênero, tá certo? Os acordos multilaterais, eles geralmente são convenções, declarações ou cartas. São das três expressões mais comuns ou pactos que a gente termina encontrando. Por quê? Porque aí depois eu tenho algumas expressões que são expressões mais específicas. Por exemplo, acordo executivo já é uma expressão bem mais específica. Eu tenho um acordo executivo quando eu tenho um tratado, um tipo específico de tratado internacional que não passa pelo referendo do parlamento. Então, é uma situação bem específica. Os acordos de cavalheiros não são tratados internacionais. Então a gente não pode usar ele como exemplos, né? Porque eles geram meramente uma obrigação moral. Os protocolos geralmente são acordos complementares. Então, se eu tenho um tratado internacional, às vezes eu tenho um protocolo adicional que vem posteriormente um outro tratado sobre esse tratado, especificando. E temos as concordatas, que são tratados bem específicos, que são aqueles tratados firmados entre a Santa Sé e alguns dos estados, tá certo? Que têm os seus cidadãos católicos. Além dessa parte de nomenclatura, nós temos a estrutura formal dos tratados internacionais. Qual é a estrutura formal de um tratado internacional? Vou ter preâmbulo, vou ter dispositivo ou articulado
e vou ter eventuais anexos ou apêndices. Essa é a estrutura de um tratado internacional. Como é que vocês aprendem isso? Através de associação. O preâmbulo de um tratado ele parece muito em termos de conceituação com o preâmbulo da nossa Constituição. Então, nosso preâmbulo tem força normativa? Não. O preâmbulo de um tratado internacional tem força normativa? Não. O nosso preâmbulo tem função interpretativa? Sim. O preâmbulo de um tratado tem função interpretativa? Sim. Então, a lógica aqui é basicamente a mesma. É me dar contexto, é me dar uma base nesse preâmbulo sobre de que forma e por quais razões esse tratado ele foi assinado. Fim do preâmbulo, eu tenho o articulado ou dispositivo, onde vão estar lá os artigos desse tratado internacional e, ao final, eu vou ter ali as assinaturas e os anexos, tá certo? A Convenção de Chicago, por exemplo, ela tem ali uma quantidade imensa de anexos, porque ela é uma convenção sobre uma questão extremamente técnica, que é a aviação civil. Os tratados eles podem ser classificados de diversas formas, tá certo? Por exemplo, eu tenho tratados bilaterais, que são aqueles que são firmados entre dois estados, mas eu posso ter tratados multilaterais, né? Eu tenho um estado que firma um acordo com o estado, com outro estado, com outro estado, com outro estado. Isso pode ser um tratado internacional sem absolutamente nenhum problema, ok? Esses tratados aqui, entre dois estados, geralmente eles são tratados o quê? Fechados. Por quê? Não tem como um terceiro acordo, um terceiro estado chegar e falar o seguinte: eu quero aderir a esse tratado. Porque você já construiu uma unanimidade entre dois estados. Então, geralmente, você fecha esse tratado. Diferentemente de um tratado multilateral, que muitas vezes ele vai ser um tratado aberto, e por ele ser um tratado aberto, ele permite, a posteriori, a adesão de sujeitos de direito internacional que não participaram necessariamente da construção desse tratado, mas que agora querem fazer parte dele, ok? Além disso, nós temos os tratados guarda-chuva, né? Lembre-se, um tratado guarda-chuva, ele é um tratado que vai ter ali embaixo dele, tá certo? Alguns outros tratados internacionais sobre um tema que é aquele tema que ele também regulamenta, tá certo? Diferentemente de uma convenção quadro, porque numa convenção quadro, que geralmente eu tenho é um tratado internacional amplo e dentro desse tratado internacional eu vou produzir uma série de documentos de trabalho, anexos, apêndices, documentos, notas técnicas, mas são documentos de trabalho que não têm força de tratado internacional, diferentemente do que acontece aqui no tratado guarda-chuva, né? Onde eu tenho um tratado e abaixo dele, mas ligado a ele, eu tenho outros tratados internacionais também, ok? Sobre a competência para assinar um tratado internacional, a gente sabe que é o chefe do executivo, é o chefe de Estado, que vai ter competência primária para assinar um tratado, ou competência originária, e se não ele, o responsável diplomaticamente pelo Estado, tá certo? Que no caso do Brasil é o ministro das Relações Exteriores. Além deles dois, nós também teremos os chefes das missões diplomáticas que podem, tá certo? Apresentar opor a sua assinatura aos tratados internacionais. Geralmente, tá certo? Nesse caso aqui, o chefe das missões diplomáticas precisando apresentar uma coisa chamada de carta de plenos. Errei, né? Botei um D aqui. Carta de plenos poderes, tá certo? Porque para que você possa assinar um tratado internacional, você precisa comprovar o seu status de plenipotenciário. Ou seja, você precisa, se você for um embaixador, um diplomata e não um ministro das Relações Exteriores, apresentar como se fosse uma procuração, ok? Como é que um tratado ele é formado? A primeira etapa desse tratado é justamente a etapa das negociações. É aqui que você está tentando construir o consenso, tá certo? Lembrem-se, pessoal, que às vezes o consenso ele não vai ser unânime. A gente vai falar sobre isso no slide posterior, mas aqui o que eu estou tentando é construir um consenso unânime. Então as partes estão cedendo para que a gente consiga chegar num denominador comum. Depois que são ultimadas as negociações, eu passo para a etapa da adoção do texto, né? A segunda etapa. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui sim, eu estou dizendo o seguinte, ó, as discussões elas foram encerradas e o texto que a gente vai adotar é esse daqui.
O que eu quero geralmente? Construir unanimidade, certo? Mas nem sempre a unanimidade ela vai ser possível. Então, eu quero que o meu consenso seja igual à unanimidade, mas muitas vezes o meu consenso vai ser diferente da unanimidade. Por quê? Porque para construir esse consenso em tratados multilaterais, desde que eu tenha 2/3 dos países votantes, eu considero que eu consegui construir um consenso, tá certo? Em tratados bilaterais, não. O consenso sempre vai ser unânime, ok? Mas a adoção do texto é isso, é falar o seguinte, ó, seja por 2/3 dos membros ou por unanimidade, o texto que a gente vai ter é esse texto daqui e acabou, ok? Adotado o texto, o que eu vou fazer basicamente é assinar esse tratado e encaminhá-lo para um procedimento diplomático que é a sua autenticação, ok? Finda a assinatura desse tratado e antes de passar para a ratificação, é importante lembrar, né? Assinei o tratado. O que é que eu vou fazer com essa assinatura? Vou pegar um instrumento de tratado, botar debaixo do meu sovaco, trazer de volta para o Brasil e, no caso do Brasil, submeter ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai avaliar, se estiver de acordo, expede um decreto legislativo, tá certo? E após a expedição desse decreto legislativo, o presidente da República vai lá e expede um decreto executivo, fazendo a promulgação e publicação desse tratado. Às vezes, nesse meio tempo, após a expedição do decreto legislativo e antes até mesmo da expedição do decreto executivo, o que é que eu vou precisar fazer com esse tratado? Ratificar, tá certo? O que é ratificar? É a partir desse momento aqui dizer o seguinte, ó, assinei, o Congresso aprovou e a partir de agora eu estou me comprometendo integralmente com as disposições desse tratado internacional. Então, a partir de agora, você pode me demandar juridicamente em relação às disposições que constam aqui nesse tratado internacional, tá certo? Algumas vezes, como eu falei para vocês, tá certo? No caso de tratados bilaterais, o que pode acontecer é que alguns estados vão lá, negociam os termos de um tratado internacional, mas esse tratado é um tratado aberto. Então, surge um estado dizendo: opa, família, queria participar também desse tratado. Esse processo dele participar a posteriori, depois que o texto já foi adotado, é um processo chamado de adesão ao tratado. E só funciona em tratados que são tratados abertos. Eu não tenho como aderir a um tratado que é um tratado fechado, tá bom? Nesse processo, tá certo, de ratificação ou mesmo de eventuais discussões antes da expedição do decreto legislativo pelo Congresso Nacional, eu posso opor algumas ressalvas, tá certo? É só dizer o seguinte, olha, eu aceito os termos desse tratado com ressalva ao artigo tal e tal, tá certo? É você dizer que você vai aceitar o texto, porque é mais fácil do que você empatar todos os andamentos diplomáticos, mas que você vai fazer algumas ressalvas a ele, ok? Vamos fazer algumas questõezinhas agora que eu separei aqui para que vocês possam ver como esses assuntos podem ser cobrados de vocês. Primeiríssima questão, ok? Em relação à soberania, julgue os itens a seguir. 1. A soberania, no contexto do direito internacional, é o exercício da autoridade de um povo por meio de seus órgãos constitucionais representativos. Verdadeira esta assertiva, tá certo? Isso é um bom conceito de soberania. 2. A violação da soberania de um país pode levar ao início de um conflito. Correto. Pois esse princípio está relacionado ao conceito de Estado. Perfeito. Um dos elementos constitutivos do que nós concebemos como Estado é a soberania. 3. A resolução pacífica de problemas globais, como alimentação, energia e meio ambiente, dentro do direito internacional, depende da coordenação de diretrizes entre os Estados por meio de tratados e convenções. Perfeito. Conceitos basilares aqui só de direito internacional puro. 4. Classicamente, a soberania foi definida como separável, não, de forma absoluta e perpétua da ideia de Estado. Pelo contrário, tá certo? Classicamente, ou seja, nesses últimos tempos, né? Classicamente aqui é considerando a primeira modernidade.
o conceito de Estado está ligado ao conceito de soberania. Quem está falando isso não é Ângelo Menezes, inclusive, né? O Jean Baudin, ele fala isso em A República. Obviamente, Jean Baudin ele vai definir o que é soberania, mas basicamente não existe essa separação, tá certo? Principalmente de forma absoluta e perpétua. Então, aqui, 1, 2 e 3, assertiva de dado, tá certo? Tá aqui, ó, o erro da assertiva 4, tá bom? Como eu tinha colocado aqui para você, olha só. Mas aqui bonitinho, pintado de vermelho, e eis o erro dessa assertiva. Questão fácil, né? Questão com conceitos basilares de direito internacional público. Questão 2, essa daqui, ó, já vai complicar um pouquinho, né? Questão de juiz federal. Assinale, mas o treino é difícil para o jogo ser fácil. Assinale a opção correta relativamente à fundamentação, às fontes e às características do direito internacional público. A. Admite-se a escusa de obrigatoriedade de um costume internacional. Não, aqui eu já posso parar. Admite-se a escusa. Não se admite escusa de obrigatoriedade de um costume internacional. Se um Estado provar de forma efetiva que se opôs. Admitiria em situações muito hipotéticas, muito excepcionais, mas aqui que se opôs ao seu conteúdo, não. Isso aqui está errado. Totalmente errado. B. Não há previsão expressa de princípios gerais do direito no Estatuto da CIG. Essas perguntas que botam não, às vezes é só para confundir sua mente, né? Não há previsão expressa dos princípios gerais, está correta. O que há previsão expressa no Estatuto da CIG é dos princípios gerais de direito internacional, mas princípios gerais do direito não estão previstos no Estatuto da CIG. Isso aqui está correto. C de caso, vamos ver as outras por desencargo de consciência, né? Prova de juiz não vai ser tão fácil assim. O Estatuto da CIG estabelece que as decisões proferidas pelas organizações internacionais sejam consideradas fontes do direito internacional. As decisões proferidas, fontes não, são meios auxiliares, né? Jurisprudência, aqui ele está falando de jurisprudência, só não usou o termo. D. A corrente voluntarista considera que a obrigatoriedade do direito internacional deve se basear no consentimento, até correta, dos cidadãos. Seria do consentimento dos estados, não dos cidadãos. E questão de escola. O consentimento perceptivo da corrente objetivista significa que a normatividade jurídica do direito internacional nasce da pura vontade dos estados. Estaria correto se ele tivesse falado aqui em corrente voluntarista, que foi o que ele falou na D. Corrente objetivista não tem nada a ver com a pura vontade dos estados. Corrente objetivista ela vai procurar lá no direito natural os fundamentos do direito internacional público ou em aspectos sociológicos, né, como a gente viu na nossa aula 2/3. Então tá errado essa daqui também. Então a assertiva correta é B de bola. Vamos ver se a gente vai virar juiz hoje. Muito bem, acertamos, correta, assertiva correta, B de bola, como eu falei para vocês aqui, ó, os errinhos. E é isso. Vamos para a magistratura. Agora vamos para a defensoria, questão 2017. Assinale a alternativa que contém um critério que deve ser adotado no conflito entre a Constituição e determinado tratado internacional de proteção de direitos humanos, considerando a corrente do monismo, sim, do transdialogismo. Então, é aquela terceira corrente, tá, pessoal? Lembre-se, eu tenho as correntes dualistas e tenho as correntes monistas. Dentro do monismo, eu tenho o monismo nacionalista e tenho o monismo internacionalista. E aí eu vou ter, dentro do monismo internacionalista, eu vou ter como se fosse uma versão mais temperada dele, que é o transdialogismo, ou monismo internacionalista dialógico. Então, que é aquele que vai falar o quê? No caso da existência de uma norma de direitos humanos, apesar de eu estar falando de um monismo internacionalista, ou seja, de prevalência do direito internacional sobre o direito interno, o direito interno, quando se tratar de direitos humanos, se a cláusula for mais favorável ao cidadão, a cláusula do direito interno pode prevalecer em relação ao direito internacional. Então vamos para as assertivas.
Não há critério pré-estipulado, ficando a cargo do julgador a análise sobre que não. Existe um critério bem estipulado, inclusive, né? Está estipulado até demais. B. Dada a supremacia das constituições no ordenamento jurídico interno, a regra nela prevista prevalece sobre a norma prescrita no Tratado Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Não, tá certo? Porque, dada a supremacia das constituições no ordenamento jurídico interno, certo? Aqui tá ok, né? Geralmente as constituições elas prevalecem no ordenamento jurídico interno. Não tem nenhum problema disso aqui. São duas pirâmides, né? Lembre-se, a pirâmide do ordenamento jurídico interno e a pirâmide do direito internacional, que se sobrepõem. Mas, enfim, ok. Em âmbito interno, as constituições geralmente elas prevalecem. A regra nela prevista prevalece sobre a norma prescrita no Tratado Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Não, tá certo? A regra da Constituição vai prevalecer sobre o Tratado Internacional? Não necessariamente, tá certo? Não necessariamente mesmo. Aí eu preciso, principalmente porque eu estou falando aqui de um monismo internacionalista, ou seja, no monismo internacionalista, o direito internacional prevalece sobre o direito interno. Isso abstratamente. Não sei qual a Constituição que eu estou falando. C. Prevalece a norma mais benéfica ao indivíduo titular do direito. É exatamente o conceito de monismo internacionalista dialógico, tá certo? É a dita cláusula dialógica, princípio pro homine, que ele só usou um termo diferente. Isso aqui está correto. C. Lei posterior revoga a lei anterior com ela incompatível. Sim, mas isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Isso é um critério de solução de antinomia. E é por possuir, né, a VUNESP ela gosta de fazer umas questõezinhas mal formuladas também, bota um negócio nada a ver aqui, né? Por possuir, gente, eu estou fazendo as questões aqui, assim, eu tinha organizado esse slide há 3 semanas, eu estou fazendo agora com vocês aqui, porque eu me esqueci. Por possuir hierarquia supraconstitucional, prevalece a norma do Tratado Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Não. Hierarquia supraconstitucional, eu acho que essa aqui é uma terminologia não muito adequada. Não é que o Tratado Internacional ele está acima da Constituição. É que, havendo um embate entre o Tratado Internacional e a Constituição, se optará a prioristicamente por ele, mas ele não é uma norma supraconstitucional, não, tá certo? Esse termo aqui está errado. Mas é uma questão confusa, tá certo? Eu vou de C de casa, C de Cristo. E é o gabarito correto, tá certo? Não existe critério pré-estipulado, não existe supremacia da Constituição a prioristicamente aqui falando, tá certo? Isso daqui não tem nada a ver com pagode e por possuir hierarquia supraconstitucional, enfim, o raciocínio estava correto. Próxima questão. A Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, ok? Em 2 turnos, com 3/5 dos seus votos, dos seus respectivos membros. Isso aqui é bom porque você já revisa para direito constitucional, né? No âmbito da hierarquia das leis no Brasil, a Convenção de Direitos Humanos tem o status de... aqui é simples, né, pessoal? Lembre-se, pega a pirâmidezinha brasileira, topinho, CF, meio, leis ordinárias e atos normativos primários e secundários. Tratados internacionais sobre qualquer matéria têm força de lei. Também conhecido como norma infraconstitucional. Tratados internacionais sobre direitos humanos que passarem pelo mesmo trâmite das emendas constitucionais. Qual é o trâmite da emenda constitucional? Ser votado em 2 turnos, né? Nas 2 casas. Aqui ele só falou aprovado em cada casa do Congresso Nacional. Aí está correto, então. Cada casa do Congresso Nacional, nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 dos seus votos. Então, passou por esse procedimento, vai ter força de emenda constitucional. E lembrar, tá? Se eventualmente o Tratado sobre Direitos Humanos não passou por esse trâmite, ele fica aqui nesse limbo. Ele vai ser uma norma supralegal.
Vai estar, por que supralegal? Porque está acima da lei, mas estará abaixo da Constituição. Nesse caso aqui, é uma norma constitucional. Então, ele vai ter status de decreto legislativo? Não. Lei ordinária? Não, só se fosse um tratado sobre um tema qualquer. Norma supralegal? Não, porque ele foi aprovado. Norma constitucional? Sim. Norma supraconstitucional? Não existe. D de dado ou D de Deus, sem pensar duas vezes, tá certo? E é, de fato, a assertiva correta. Próxima questão. O conceito de jus cogens se refere às normas imperativas de direito internacional. Acabei de tirar meu retorno aqui. Volta, retorno. Cadê? Estou conseguindo ler. Dá um alt tabzinho aqui. O conceito de jus cogens se refere às normas imperativas de direito internacional geral definidas pela Convenção de Viena sobre os direitos tratados de 1969, como normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional dos Estados como um todo. Com relação a esse tema, é correto afirmar que as normas de jus cogens, uma vez reconhecidas pela Corte Internacional de Justiça, se sobrepõem às normas convencionais invalidando-as. Está errado porque elas não precisam ser reconhecidas pela CIG, tá? Não tem essa necessidade. Elas de fato se sobrepõem, mas independente disso. B. As resoluções do Conselho de Segurança, aprovadas sob a égide do capítulo 7 da Carta da ONU, têm status de normas de jus cogens. Não tem status de normas de jus cogens. Elas são vinculantes, como a gente viu. Mas normas de jus cogens são normas que, na verdade, são inderrogáveis, ok? C de casa. Pelo critério da especialidade, costumes podem se sobrepor às normas de jus cogens quando se caracterizarem como específicos de uma região. Tá errado, não pode se sobrepor de jeito nenhum. É uma norma inderrogável, tá certo? Tá errado. D. As normas de jus cogens se sobrepõem apenas aos tratados internacionais que foram celebrados depois de 1979. Não, se sobrepõem a todos os tratados, costumes e princípios gerais de direito. Só pode ser a E. O surgimento de uma norma de jus cogens leva à anulação de qualquer tratado internacional que esteja em conflito com ela. Sim, ela derroga as outras normas de direito internacional, né? Elas tiram o fundamento de validade dela, ela está no topo da pirâmide. Então, nesse caso aqui, é de escola, outra prova de juiz federal, organizada pela FGV, e estamos certos. Então, estamos cada dia mais próximos da magistratura, tá certo? Próxima questão. As regras previstas na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, acho que está quase repetida, né? Do artigo 5º, parágrafo 3º, do artigo 60. Ou seja, passou com o status de emenda constitucional, vai ter a natureza de normas infralegais? Não. Convencionais? Não. Legais? Não. Supralegais? Não. Constitucionais. Eu estou começando a achar que eu achei a minha carreira, tá certo? Se a prova de juiz fosse só questão de direito internacional, eu comecei a gostar dessas provas. Próxima pergunta. Direito internacional público trata das relações jurídicas entre os estados, entre os estados entre si e com organizações internacionais. Na compreensão dessas relações são as principais fontes do direito internacional público. As convenções internacionais, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Sim, não tem nada errado aqui não. B, vamos ler as outras, né? B, a Constituição dos Estados Soberanos, os princípios... Não, Constituição dos Estados Soberanos não é fonte de direito internacional. Os princípios gerais de direito. Será que é uma pegadinha com isso daqui? Os princípios gerais, ele não botou os princípios gerais de direito internacional ou ele pegou a dicção expressa normativa? Vou botar uma interrogação então. Prova de juiz, a gente desconfia. A Constituição dos Estados Soberanos é aqui eu já matei a B. C. As convenções internacionais, certo? Os princípios gerais de direito. Tem a interrogação lá, né? Mas ok. E os julgados no tribunal? Não. Isso aqui é jurisprudência meio auxiliar. D. Os costumes internacionais, ok. Internos, não. De cada estado está errado. Princípios gerais de direito. Código Bustamante é
too much, mas tudo bem, vou nem tirar ele. As convenções internacionais, ok, os costumes internacionais e as decisões vinculantes das Supremas Cortes dos Estados, não, gente, isso aqui não tem nada a ver com o Fundo de Direito Internacional Público. Então, apesar da minha desconfiança, tá certo? Só pode ser a Ad Amor ou a Ad Ângelo, não tem como ser outra. Agora, o correto, se a FGV fosse uma banca um pouquinho mais justa, ela tinha colocado os princípios gerais de direito internacional aqui. Porque, apesar de não estar assim no artigo 38 do Estatuto da CIG, todo mundo que trabalha com direito internacional sabe que é isso, né? Eu, inclusive, repisei várias vezes para vocês. Mas é a assertiva correta. Ou seja, em prova de juiz, estamos 3/3. Eu não sei se tem mais uma questão depois dessa. Vamos ver agora. Tem mais uma ainda. No que concerne às fontes do direito internacional público, assinale a opção correta. A. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça prevê um rol taxativo de fontes do direito internacional público formado pelos tratados, pelo costume internacional, pelos princípios gerais de direito, pela jurisprudência e pela doutrina. Tá errado, né? Porque até aqui tá certo, considerando a redação pura e simples, mas isso aqui é meio auxiliar. B. O costume internacional, como fonte de direito internacional público, depende de uma prática generalizada e de aceitação unânime, aí as expressões totalizantes, né? Dos Estados-membros da sociedade internacional. Não precisa de aceitação unânime. C. Os princípios gerais de direito, tratados como fonte de direito internacional público, são aqueles reconhecidos por um número suficiente de ordenamentos jurídicos internos e que possuem aplicabilidade à ordem internacional, a despeito de não necessariamente ser adotado por todos os Estados-membros da sociedade internacional. Isso é um bom conceito de princípios gerais de direito. Até então, estou com a questão C, estou fechado com ela. D de dado. Os órgãos das Nações Unidas exprimem manifestação de cunho mandatório, cabendo aos membros das Nações Unidas, em razão de previsão expressa no seu tratado constitutivo, acatar fielmente e executar aquelas proposições. Nem necessariamente todas as decisões dos órgãos das Nações Unidas vão ter esse caráter mandatório. Muitas vezes vão ter um caráter meramente exemplificativo, de apontamento e coisas nesse sentido. Então aqui eu estou fechadíssimo com a C de Cristo, ok? E é a assertiva correta. Também já estamos preparados para nos tornarmos oficial de chancelaria. E é isso, meus queridos. Essa foi a nossa revisão. Assim como a de constitucional, como eu comprometi, uma revisão mais tranquila. 50 minutinhos. Não vão para a prova só com base nessa revisão. Leiam os materiais. Eu encaminhei para as duas turmas, inclusive, o material, que é o material que eu faço uso lá na reta, né? Então tem alguns capítulos ali com o conteúdo melhor trabalhado. Façam o estudo e se tiverem alguma dúvida, lembrem-se de trazer a dúvida antes do dia da prova, tá certo? Um forte abraço, bons estudos para vocês e até a semana depois da prova.